Quando começamos a projetar essa clínica, uma das primeiras coisas que eu pedi ao médico foi: doutor, compre o terreno ao lado. E o mais curioso é que não era para aumentar a clínica. Essa decisão acabou definindo boa parte da lógica desse projeto. Na época, o bairro ainda era muito novo e à noite a região ficava praticamente no escuro, com poucos imóveis ao redor, um breu. E nós já sabíamos que os médicos trabalhariam até tarde. Então, por isso, a segurança foi um dos nossos primeiros desafios. A ideia era utilizar o terreno ao lado para criar um estacionamento privativo para os médicos. Mas essa decisão resolveu também outra questão muito importante do projeto: os fluxos. Criamos uma entrada exclusiva pelos fundos para os profissionais, separando o acesso dos médicos do acesso dos pacientes. E foi a partir daí que começamos a organizar toda a clínica. Quem chega pelo estacionamento privativo entra pelos fundos e encontra logo no acesso uma pequena copa de apoio. E isso não foi colocado ali por acaso. Nós conhecemos a rotina extremamente corrida desses profissionais. E às vezes são poucos os minutos entre um atendimento e outro. Então poder entrar, tomar um café, dar uma descansada, para daí ir para o consultório, foi uma decisão extremamente assertiva que nós tomamos. Já para o paciente, criamos uma experiência completamente diferente. No térreo, dividimos a clínica em dois grandes setores: os consultórios médicos e a área de neurofisioterapia. As duas áreas poderiam funcionar de maneira independente, mas continuariam interligadas quando necessário. E a recepção foi posicionada estrategicamente entre elas. Assim, conseguimos direcionar os pacientes para setores diferentes e evitar cruzamentos desnecessários na circulação. E essa mesma preocupação apareceu na distribuição dos sanitários acessíveis e das áreas destinadas à equipe. Mas havia outro ponto importante. Não queríamos que essa clínica tivesse aquela sensação fria e impessoal que muitas vezes associamos aos ambientes da área de saúde. Por isso, os consultórios foram voltados para um lindo jardim de inverno. E a presença da vegetação e da luz natural ajudava a criar uma atmosfera muito mais agradável e acolhedora, tanto para o paciente quanto para o profissional que passaria horas e horas trabalhando naquele ambiente. E um projeto de clínica também precisa resolver muito bem aquilo que o paciente normalmente não percebe. Próximo à recepção, criamos uma copa reservada aos funcionários, assim como sanitários exclusivos para a equipe. No corredor de acesso aos consultórios, concentramos as áreas técnicas, servidores e arquivo morto. Ou seja, o que precisava aparecer, aparecia. E o que precisava funcionar nos bastidores tinha o seu próprio lugar. A clínica foi projetada em 2 pavimentos, com escada e elevador posicionados próximos à recepção. Mas no pavimento superior tinha uma particularidade. Nós queríamos que ele pudesse funcionar praticamente como uma segunda clínica. A neurofisiologia poderia funcionar normalmente no pavimento térreo, enquanto no pavimento superior, outra especialidade, como cardiologia, por exemplo, poderia ter seus próprios consultórios, sanitários, áreas de serviço e espaço para os funcionários. Isso dava flexibilidade ao edifício e ainda criava a possibilidade de o pavimento ser alugado no futuro. Ou seja, uma decisão arquitetônica também poderia ser transformada em uma fonte de receita para a clínica. Nesse pavimento, ainda conseguimos incorporar área de treinamento, biblioteca e o setor financeiro.
Mas foi também nesse andar que recebemos talvez o pedido mais particular de todo o projeto. O casal de médicos responsável pela clínica planejava ter um filho. E eles nos pediram para criar um pequeno flat dentro do edifício. Um espaço reservado, com copa, banheiro privativo, que pudesse funcionar como apoio para a família durante a rotina da clínica. Eu gosto muito desse detalhe, porque ele mostra uma coisa que considero fundamental na arquitetura. Antes de projetarmos espaços, precisamos entender pessoas. Porque projetar uma clínica não é simplesmente distribuir consultórios dentro de uma planta. É entender quem chega, por onde entra, onde precisa ir, onde trabalha, onde descansa, quais fluxos podem se encontrar e quais não deveriam se encontrar. No final, uma clínica pode ser linda, mas se ela não entende a rotina dos pacientes e das pessoas que trabalham ali todos os dias, ela simplesmente não funciona. E é justamente isso que eu quero mostrar aqui no canal. A arquitetura que existe por detrás de uma imagem bonita. Se você gosta de entender o porquê das decisões de um projeto, segue o canal, porque ainda temos muitas histórias para te contar.